Um dia tudo irá findar nesta vida. Um dia tudo irá findar nesta vida. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este bordão ao léu. Não quero saber de ficar aqui. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, aleluias, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei, aleluia, aleluias. Você tem essa alegria no coração, desse momento tão glorioso, dessa tão grande promessa, que é a promessa central da igreja? Você tem essa esperança no coração? Você se alegra nessa esperança, em meio à tribulação nesta vida humana aqui, em meio às circunstâncias desta vida, com tristeza, na dor, na morte, na perda, na dificuldade, nos problemas diários deste mundo, de saúde, de enfermidade, em meio a tudo isso que nós vivemos neste mundo de maldição, temos a alegria, aleluias, temos a esperança, glórias, glórias, glórias a Deus, da vida perfeita, não aqui nesta terra, aleluias, da vida em abundância, da vida onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem maldição alguma, nem necessidade alguma, nem envelhecimento, nem nada que esse corpo hoje passa, vamos passar na eternidade, na vida futura, que está já guardada, está reservada, está aguardando por nós, aleluia, aleluias, glória a Deus, meu irmão, minha alma, o Espírito de Deus em mim, me dá uma alegria tão imensa, tão gostosa, é um gozo na minha alma, de ter essa esperança, de parar e pensar neste grande dia, neste momento que está para acontecer, é onde eu vejo a necessidade de me firmar mais no Senhor, de ser mais prudente, para não perder essa alegria do céu enquanto estou na terra. Quantos estão na terra que não tem mais a alegria do céu? Aleluias! Mas aquele que está em pé, cuide para que não caia. Guarda o que tu tem para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, irmão. Bom dia. É no trabalho. Nada. Glória a Deus. Estamos aqui no trabalho, mas sempre se regozijando no Senhor. Sempre com a nossa alma se alegrando no Senhor. Seja fiel até a morte, irmão. Guarde essa promessa. Se alegre na esperança do céu, não da terra. Quantos já abandonaram aquilo que ganharam? Quantos já perderam a alegria, a fé e a esperança? Quantos se desviaram do caminho da salvação? Quantos estão buscando, priorizando, mais preocupado, ansioso, inquieto, entrando em depressão, entrando no histerismo, na busca disso, daquilo outro, das coisas desta vida, irmão?
Quantos não têm mais a esperança no alto? O evangelho que estão vivendo é o evangelho maldito. É o evangelho que leva as pessoas a buscar as coisas deste mundo. Não é o evangelho que dá ao homem a alegria, a certeza da vitória, da bênção, da esperança, daquilo que está guardado para nós lá no céu. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós, não é aqui na terra, é lá no céu, meu irmão, para aqueles que o amam. Amar a Deus é aqueles que estão na palavra, perseverando, guardando, sendo zeloso, fiel e praticante da palavra dele. Amar a Deus não é quem está vivendo vida fanática, histérica, devota, praticante, dentro de sacrifício, de votos, de obra, de religiosidade, dentro de nenhuma instituição religiosa. Vida para Deus, vida com Deus, vida na esperança e na alegria de Deus é estar na palavra, perseverando até a morte, sendo fiel, aleluias, guardando o que tens para que ninguém tome a nossa coroa, aquilo que Cristo nos garantiu. Ninguém pode tomar, a não ser que a gente despreze e abra mão. Jesus já nos garantiu esta tão grande vida. Ele morreu para nos garantir esta vida eterna. Ele sofreu a maldição para nos garantir a bênção eterna. Ele recebeu a morte para nos dar a vitória sobre a morte, o inferno e o diabo, aleluias. Aguarde essa esperança, irmão. Jesus está voltando. Nós teremos corpos transformados para ir ao encontro do Senhor nesse momento. Os que morreram estão em descanso a sua alma lá no céu. E os seus corpos que estão na terra enterrados, neste dia quando Jesus voltar, esses corpos vão ser restaurados, glorificados, ressuscitados em um estado de glória, para que os espíritos dos irmãos que estão em descanso, que eles voltem a habitar num corpo glorificado para viver lá no céu com o Senhor. Vida com Deus na eternidade não é aqui na terra. Este mundo aqui é temporal, irmão. Tudo aqui é terminável. Paulo diz que aquilo que se vê é temporal. Aquilo que não se vê é eterno. O que hoje você vê, tudo vai deixar de existir. Inclusive a sua vida neste mundo. Não é você que vai deixar de existir. É as coisas que o mundo que tem neste mundo, é esse mundo. A Bíblia diz que a terra, este mundo onde nós habitamos, e as obras que nela há, o céu e os elementos dele, tudo vai ser desfeito, irmão. Tudo está reservado para o dia do juízo. Com a mesma palavra que Deus criou este mundo, está escrito lá em Hebreus 1, a mesma palavra vai desfazer esse mundo. O ser humano, ele não vai viver e nem existir eternamente neste mundo aqui. Este mundo foi condenado pelo pecado. Como também a nossa vida, existência aqui, também foi tirada pelo pecado. Porque Deus criou esse mundo para o homem viver eternamente, nesta vida aqui perfeita. Mas por causa do pecado, a maldição entrou neste mundo. E aí Deus sentenciou o homem a sair deste mundo com a morte do corpo. E Deus também determinou o dia que este mundo vai ser desfeito. A terra e as obras que nelas há estão reservadas para o dia do juízo. Os elementos que estão e ela serão desfeitas. Os céus e os seus elementos também serão desfeitos. Leia lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Meus amados irmãos, se alegrem na esperança. Esta vida aqui é momentânea, efêmera, terminável, passageira. Alegre-se na esperança da vida eterna. É uma vida perfeita, de gozo, de glória, de paz, de abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. A alegria será eterna, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Viveremos o gozo da paz, da alegria. Não saberemos mais o que é tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem necessidade alguma que hoje a gente sente, passa e vive neste mundo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, sabendo que vai sair deste mundo
vai para o mundo, vai para uma vida, vai para uma eternidade de gozo, de paz, em abundância. A abundância fala daquilo que é eterno, glorioso, perfeito e não se acaba. E só o bom vamos viver, só a felicidade. Não vai ter nenhuma lágrima que venha descer dos nossos olhos mais. O povo hoje, ninguém, é muito raro você ouvir falar de salvação, de céu, de vida eterna. Os irmãos hoje não se juntam para glorificar a Deus pela vida que Ele já nos concedeu, olhando para as coisas do alto, se alegrando no Senhor, buscando cada dia mais manter essa alegria, essa fé, essa esperança nas coisas do alto. Porque a maioria hoje desses que estão vivendo dentro do evangelho anátema, a sua visão é voltada para as coisas da terra. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses sobre isso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo... Sabe por quê, irmão? A Bíblia nos dá a direção de tudo aquilo que a gente precisa saber. Sabe por que muitos não têm nenhuma certeza, nenhuma alegria das coisas do alto? Porque não nasceram para Cristo. Não foram gerados em Cristo. Não estão em Cristo. Eis o motivo porque a busca desse povo é só por bênção, vitória, prosperidade nas coisas desta vida. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo vai advertir os irmãos, se vocês estão em Cristo, vocês têm que estar com a alegria, com a esperança, com a sua visão nas coisas do alto. Nas promessas que o olho não vê, não é pela visão óptica, não é pela vista, é pela fé, naquilo que a palavra fala que está reservado para nós lá no céu. O homem natural não tem entendimento disso. O homem natural não tem essa alegria. O homem natural não consegue contemplar isso. Para ele é loucura. Ninguém vai ao céu. Tem alguém dizendo aí, pregando aí, que a vida eterna vai ser na terra. Paraíso na terra. Não tem céu. Sabe por quê? Porque essas pessoas não nasceram, não estão em Cristo. Só quem tem a esperança do céu, aprenda isso. Só quem tem a alegria, a esperança, a certeza, a convicção da vida futura lá no céu com Jesus é quem está em Cristo. Paulo vai dizer, se vocês estão em Cristo, vocês têm que pensar nas coisas do alto. Morrer com Cristo é estar em Cristo, com a vida guardada lá na eternidade, não mais aqui nesta vida. O próprio Jesus vai dizer, juntai tesouro no céu, não é na terra, irmão. Você tem que crer e ter uma fé em Jesus e se entregar a Jesus, se converter a Jesus para essa tão grande esperança da vida eterna com Ele lá nos céus. A eternidade dos que estão em Cristo vai ser nos céus. Infelizmente, a eternidade dos que não estão em Cristo pode estar na igreja, na religião, pode estar seguindo o pastor, o papa, o padre, pode viver os usos e costumes, as obras sociais, as caridades, pode viver os sacrifícios, a devoção, as obrigações religiosas. O importante para você ser salvo, estar nessa promessa, nessa esperança, é estar em Cristo, com a tua vida guardada, dependente, confiante, firmada nele, em Jesus, na palavra, na promessa, na esperança, daquilo que ele nos fez, garantindo pela sua morte. A garantia desta promessa, a garantia dessa esperança, não é a tua vida dentro da religião, não é a tua igreja, não é a tua devoção, não é a tua caridade, não é a tua obra social. A garantia para essa esperança, para essa promessa, para a gente se alegrar que vamos receber as coisas do alto, a garantia foi Cristo que nos deu pela sua morte na cruz do Calvário. E quem está em Cristo está dentro dessa garantia, dentro dessa certeza, dentro dessa convicção, dentro dessa promessa. E logo, quem está em Cristo aguarda esta promessa. Então, meus irmãos, aguardem esta promessa, se alegrem na esperança, perseverem na tribulação, tenha paciência na tribulação, perseverem em oração. O que há de vir virá e não tardará.
Muitos estão voltando e recuando para a sua perdição. Mas aqueles que perseveram até o fim, são esses que serão salvos. É o que a Bíblia nos adverte, é o que Jesus nos advertiu. Aquele que persevera até o fim será salvo. Não desfaleça. Não seja louco, nem nécio, nem imprudente. Seja prudente. Combata o bom combate da fé. Vigie. Mas vigiar em quê, irmão Wellington? Vigie no que você está sendo ensinado, instruído. Vigie nos seus pensamentos. Vigie nos homens que estão trazendo alguma coisa de Deus. Vigie com os seus desejos, com a sua alegria. Aonde está a sua esperança, aonde está a sua visão, aonde está a sua fé, aonde está a sua confiança, aonde está a sua certeza, aonde está o alicerce que você está confiando que está em Deus, aonde você está. Vigie nisso. Qual doutrina, qual instrução, qual é a formação no teu entendimento que você está recebendo? Vigie nisso. Vigiar é isso, irmão. É estar atento com as coisas de Deus, para não ser levado pelas do diabo, que vem até nós como se fosse de Deus. Se alegre na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração. É isso que eu digo para vocês. Olha, a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu levar um ensinamento muito importante aqui para vocês. Porque eu já aprendi com Cristo essa verdade. Agora, muitos precisam conhecer essa verdade. Vamos lá para Mateus. Aqui é Bíblia, tá? Aqui é instrução, aqui é ensino. Aqui não é blá blá blá, nem água com açúcar e nem conversa fiada de coisa sobrenatural. Aqui é ensino com sabedoria para levar para você inteligência, conhecimento, entendimento. É isso que você precisa ter. Conhecimento, entendimento do que Deus revela. Não é viver dentro desse emocionalismo, nesses oba-oba e blá-blá-blá, nesses meios anátema, onde o povo vive esse movimento maldito que diz que é de Deus. Você, como membro que forma a igreja de Cristo, tem que congregar com outros membros para ser edificado com a instrução, com o ensino. Não é para viver a formalidade dentro de uma instituição religiosa. É para viver uma vida sendo edificada com o ensino da palavra, congregando aonde tiver a palavra sendo ensinada. Não é o lugar que você tem que estar lá para ser de Deus e congregar, tem que estar naquele lugar. Não, você tem que congregar aonde estão irmãos congregando reunidos para o ensino, a instrução, a edificação da palavra. Se essas congregações não estão tendo isso, não tem edificação, não está levando você ao conhecimento de Cristo, saia dela enquanto é tempo. Vá buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aqui eu convido vocês. Se quiser ouvir, amém. Se não quiser ouvir, amém também. Mas se você está em Cristo, tem amor pela palavra, você dá ouvido a essa ministração. Porque eu prego a palavra. Eu levo instruções. Eu levo aquilo que a palavra mostra. E nesse momento, eu quero levar para você um grande ensinamento que muitos estão perdidos desses ensinos. Estão privados desses ensinos. Não estão recebendo esses ensinos. Por quê? Porque não estão sendo ensinados por esses ensinos, porque os homens que estão lá, onde eles estão congregando, não traz para eles esses ensinos. Faz uma análise, examina aí. Isso que eu estou ensinando aqui. Você que vive nas igrejas. Observa aí, qual foi o dia que tu recebeu uma instrução dessa, dentro dessa igreja que tu está? Qual foi o dia que teu pastor, que tu disse que é homem de Deus, trouxe para você essa instrução? Uma instrução dessa, que alegra-nos com as coisas do alto, que edifica a nossa fé, que traz gozo na nossa alma. O Espírito Santo se alegra em nós por essa palavra, por essas mensagens, por essa instrução. E eu vou te levar agora um conhecimento que você precisa ter. Vamos lá para Mateus capítulo 22, versículo 29 e o versículo 30. Prestem atenção no que Jesus vai responder a alguns homens religiosos que questionaram Jesus sobre um assunto importante que a igreja precisa conhecer, sobre a ressurreição. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 22, 29 e o 30. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30.
porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não é na terra. Não é na terra. Serão como os anjos de Deus no céu. Jesus aqui vai dar essa advertência, orientar esses religiosos diante de um questionamento que foi feito a ele. Chegaram para ele e perguntaram: olha, Senhor, uma mulher era casada com um homem. E aí eles vão dizer: esse homem partiu, faleceu. Bom dia, seu Gustavo. E essa mulher ficou com o irmão desse homem que morreu. E esse outro também morreu. E ela ficou com outro irmão. E morreu, ficou com outro. Finalizando, para a gente resumir. Essa mulher foi mulher de 7 irmãos. Um morrendo, ficou com o outro, porque a lei permitia isso naquele tempo. Se uma mulher morresse, tivesse um irmão, o irmão tinha a obrigação de casar com ela. E aí, essas pessoas perguntam para Jesus agora: na ressurreição, Jesus, quando vier... E eles não acreditavam na ressurreição. Esse grupo religioso eram os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas mesmo assim, Jesus dá a ele uma resposta. Eles vieram tentar Jesus. Mas Jesus vai dizer: vocês erram, porque vocês não examinam as Escrituras para conhecer aquilo que realmente Deus revela. Vocês vivem acreditando no que é, o que não é, dentro do entendimento de vocês, dentro dos princípios religiosos. Vocês erram, porque não conhecem, não examinam as Escrituras para conhecer o que ela ensina, não trazer o conceito de vocês. Então eles perguntam a Jesus de qual dos irmãos a mulher, quando ressuscitasse, ia ser mulher. Com quem ela está? Jesus diz: vocês erram por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Você vai aprender aqui, resumindo, que na vida eterna não vai ter relação sexual como temos hoje aqui. Na vida eterna não vai ter homem e mulher para se envolver como hoje aqui tem. Porque hoje tem o gênero masculino e o gênero feminino, porque Deus criou esse mundo e colocou esses dois gêneros para que a procriação, a multiplicação da espécie humana. Por isso que Deus criou homem e mulher e concedeu, permitiu a relação sexual, para que viesse a terra a ser povoada e a humanidade viesse se multiplicando. Mas na eternidade não vai precisar de relacionamento. Na eternidade não terá sexo masculino e nem feminino. Os anjos não têm sexo. E Jesus disse que quando vier a ressurreição, nós seremos semelhantes aos anjos. Vamos ter corpo espiritual. E esse corpo espiritual não tem sexo. Os anjos não têm sexo. No céu não tem homem, não tem mulher. No céu tem um ser glorioso, angelical. E nós vamos ser glorificados num corpo celeste, num corpo eterno. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer: se há corpo animal, há também corpo espiritual. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43 ao 44. Semeia-se corpo, semeia-se em ignomia, na vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo
espiritual. Aí Paulo vai dizer, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então Paulo está mostrando aqui que essa ressurreição, ela não vai ser nesse corpo mesmo, matéria. Vai ser num corpo glorificado, um corpo espiritual. Porque nós somos seres espirituais, mas todo ser, para ser completo, precisa de corpo. Para ter uma forma, para se adequar e viver no mundo espiritual que Deus criou. Nós temos corpo material para viver adequado, interagir com este mundo material. O espírito sem corpo, ele não tem forma. E para o espírito ter forma, ele precisa de um corpo. Agora, irmão Eto, como será o corpo espiritual? Não me pergunte se vai ser dessa forma física, dessa forma que nós estamos aqui. O corpo espiritual vai ser glorioso. Nós vamos, porque os anjos são seres espirituais, mas os anjos têm corpos espirituais. Os anjos não é espírito sem forma. Eles são seres espirituais como nós também. Nós também somos seres espirituais. Só que nós habitamos num corpo material, onde vivemos no mundo material, mundo físico. Os anjos são seres espirituais, mas eles têm corpos espirituais, porque eles habitam no mundo espiritual que Deus criou. Deus está muito além do céu, da terra, do mundo espiritual. Deus está muito além disso. Mas Deus criou os mundos espiritual e o mundo material terreno. Para o ser humano, nós habitar aqui, os anjos habitam lá no mundo espiritual. E na ressurreição, foi Jesus quem trouxe essa doutrina. Foi Jesus quem trouxe esse ensinamento. Seremos semelhantes aos anjos no céu. Vamos estar também no céu. Aleluia. Aí, Paulo vai dizer, o meu desejo é deixar esse corpo para habitar com o Senhor lá no céu. Dá uma lidinha lá em 2 Coríntios 5, do versículo 6 ao 8. O apóstolo Pedro também vai se expressar com essa mesma realidade. Pedro vai dizer, enquanto eu estiver aqui no corpo, é necessário que eu esteja admoestando, instruindo, ensinando vocês. Mas eu desejo antes deixar esse corpo, porque brevemente eu vou deixá-lo para estar com o Senhor. Pedro vai falar isso. Dá uma lidinha lá. Dá uma lidinha lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 13 e o 14. Tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, Paulo aqui, tabernáculo, se refere ao corpo, aonde habita a alma. Tabernáculo quer dizer morada, casa. Então Pedro aqui, Pedro está se expressando em referência ao corpo. Ele diz assim, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a demonstração, sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro aqui fala de tabernáculo se referindo ao corpo, aonde nós habitamos. Aprenda uma coisa, nós não somos o corpo, nós habitamos no corpo que faz parte do ser, onde o ser habita. E se Paulo vai dizer que estava desejando deixar este corpo, então logo subsentende que nós não somos o corpo, habitamos nele. O que Paulo quer dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Quando Paulo se expressa dizendo, eu desejo antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, que isso é muito melhor. Paulo está falando e desejando o dia em que vamos ser transformados deste corpo mortal, deste corpo carnal, deste corpo corrupto para o perfeito, o eterno, glorioso. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Vá aprender o que é verdade do Evangelho, para você estar conhecendo e sendo liberto da mentira dos homens pregando o Evangelho anátema. Isso está revelado aqui.
Eu acho interessante que Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade ela não é aqui neste mundo, é no céu, de onde também esperamos o Senhor, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu acho interessante que Paulo vai advertir os irmãos na igreja de Colosso, na carta dele aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar da esperança, não na terra, mas no céu, por onde os irmãos estavam perseverando na fé, por causa da esperança no céu. Então Paulo vai falar, se expressar dessa forma. Então a gente tem que entender isso para compreender que o que Deus tem para nós não é nada nesta vida, é lá no céu, na eternidade. E Paulo vai dizer isso escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Ele vai dizer que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já está preparado. Mas o homem natural não tem como contemplar, não consegue contemplar essas coisas que está guardada para aqueles que amam a Deus. Porque só consegue contemplar aquele que ama a Deus, e amar a Deus é estar na palavra. Estar na palavra é ser liberto. Ser liberto é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar salvo. Estar salvo é estar na esperança das coisas do alto. Estar salvo é estar vivendo, buscando que chegue a hora de partirmos para o encontro do Senhor. O salvo se alegra, não é nas coisas desta vida. O salvo se alegra nas coisas do alto. Aleluia! Então, meus amados irmãos, vamos perseverar. Essa promessa é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E guarda e persevera até o fim. Jesus vai dizer: guarda o que tu tens para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer se sentará comigo no trono do meu Pai. É preciso estar firme e firmado nesta promessa. É preciso aguardar e combater o bom combate, sabendo que esse momento vai chegar. No tempo que Deus determinou. E nós temos que perseverar e ser fiel até a morte, mesmo que não chegue e nós venhamos a morrer, não vamos perder essa promessa. Porque a palavra de Deus vai dizer que lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que os que morreram em Cristo vão ressuscitar nesse dia que Jesus vier, para a promessa que ele fez à igreja, os vivos que vão estar na terra. Os que morreram vão ser ressuscitados, receber o corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, vamos ser transformados para este corpo glorificado e estar indo ao encontro do Senhor para desfrutar desta promessa da vida eterna para sempre. Amém, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, que vocês estejam firmes nesta promessa, não desfaleçam da esperança, vigiem para não se perder nem apostatar da fé por meio de doutrinas de demônios, conceitos que homens estão formulando, deturpando a verdade do Evangelho, levando muitas coisas, heresias, para desviar o povo da fé, levando o povo a se perder com as heresias de perdições, por homens fraudulentos, heréticos, que não têm compromisso com Cristo nem com o Evangelho, homens avarentos, gananciosos, cobiçosos, que trabalham em causa de ganho, falsificam a palavra para poder manter o povo no domínio, no cabresto dele, para fazer do povo seus negócios, onde eles vão ter o lucro dele para alimentar a ganância e a cobiça deles. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, pode subir. Seu nome é? Pode subir ali. Então peço a vocês que estejam atentos, que vigiem, que estejam prudentes, que não desanimem com nada. Seja qual for a dificuldade que vocês estejam passando, alegre-se na esperança. Porque Jesus já nos deu a vitória. A senhora Eliane. Tá ok. A vitória já nos foi dada. Não fique aí preso, escravo de culto de vitória. As bênçãos de Deus já são nas nossas vidas. Não fique aí preso, escravizado, buscando bênção de Deus ali, aqui e acolá, nesse escudo de bênção. Estejam firmes no Senhor.
no alicerce firme nele, no fundamento firme que é ele, sendo prudente, guardando e praticando a palavra dele. Não se deixe levar pelo engano dos homens, expirado e levantado por Satanás, ministros de Satanás, levantado para tirar o povo da direção de Deus, se fazem ministros de Deus, pregando heresia, doutrina de demônios, vento de doutrina, o povo tudo perdido de Deus, o povo tudo aí entregando, se desgastando, vivendo sacrifício de tolo, vivendo obrigação, cumprindo devoção religiosa, sem entendimento de Deus, sem a vida da esperança do alto, buscando bênção, buscando vitória, buscando prosperidade, sendo negócio do homem atrás de pacto, de voto, onde o homem diz que Deus vai abençoar, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e com isso o povo está preso em campanha, em pacto e voto, em vida de sacrifício religioso, pensando que vai alcançar os seus objetivos dentro desses meios. E com isso, desprezam a direção, a fé, a confiança, a alegria das coisas do alto. Foi o que Jesus disse. Olha, irmão, como é importante a gente ter a nossa mente na palavra. Para quê? Para a gente ser conduzido no entendimento da palavra. Tudo que eu vivo de fé em Deus não é pelo que os homens ensinam, não. Podem dizer que Jesus já veio. Podem dizer que não tem céu. Podem dizer assim, que é assado, que é desse, que é daquele jeito. Eu não sou mais levado por esses ventos de doutrina, por esses falsos profetas, irmão. Por doutrina de demônio. A minha vida, a minha mente está presa. Eu estou sendo guiado por Cristo, pela palavra, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Eu não sou discípulo de Calvino, de Armínio. Eu não sou discípulo da Igreja Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Presbiteriana, nem da Deus é Amor, nem da Congregação Cristã do Brasil, nem da Adventista. Eu não sou discípulo do pastor A, B, C, D. Eu sou discípulo de Cristo. A minha vida de fé, o meu conceito, o meu entendimento, a minha esperança está na palavra, está em Cristo. E tudo que eu vivo nos valores, nos preceitos, é do Evangelho, não é de igreja. Não é de religião, não é de pastor. Como é bom você ter a sua visão voltada no alvo, Cristo, a palavra. Como é bom você ter a sua mente iluminada, guiada no entendimento de Cristo, a palavra, que é a luz de Deus, que nos guia na vida verdadeira com Deus. E dentro disso que eu estou falando, olha a importância de você ser prudente. Olha a importância de você estar vigilante. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como ladrão sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que estejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois. Tem muita gente preocupada com os cuidados desta vida, embriagada com as suas satisfações, vivendo suas necessidades neste mundo, buscando, priorizando uma vida de sacrifício religioso, mas não dentro do entendimento de Deus, não na esperança do alto, mas das coisas desta terra. E olha o que Jesus disse: muitos estão embriagados com as coisas deste mundo, com os cuidados da vida, e aí esses você pega de improviso. Vai vir sobre esses, que são os loucos, não os prudentes. Lembra da parábola das virgens? Essa parábola das 10 virgens, ela nos dá uma advertência de prudência, para guardar, estar firme, para vigiar com a nossa vida de fé em Deus, para não se perder da direção de Cristo, para não estar fora daquele momento que vai se dar quando Jesus vier buscar a igreja. A parábola das 10 virgens
É um ensino espiritual para a advertência e a vigilância do cristão. As virgens loucas não se importaram com o azeite na botija. Não se preocuparam de manter a candeia acesa. Aí você tem que entender. O Espírito Santo nos dá o entendimento. O azeite na botija, candeia acesa, é a nossa vida guiada pela luz de Deus, que é a palavra. O azeite na botija é você se conduzir na direção do Espírito Santo, que é a unção que está em nós, nos guiando. É isso que o cristão tem que se preocupar, em manter a sua vida guiada na palavra, dirigida pelo Espírito Santo. É a luz e o azeite. Então, meus amados irmãos, quando o noivo veio, ele não levou as 5 loucas, mas todas estavam aguardando o noivo. E por que o noivo não levou as 5? A porta estava fechada para elas. Só levou as outras 5 que era prudente. Porque é o que Jesus está dizendo lá em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que vai ser salvo. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Tendo pouca força, não negue a palavra dele. Se mantenha fiel no nome dele. Quando ele vier, os que vão ao encontro dele, não é os que estão entregando sua vida dentro de igreja, vivendo a religiosidade. É os que estão prudentes na palavra. Os que vão subir no chamado de Cristo são aqueles que estão se mantendo fiéis e firmes, perseverando na fé, cuidando da vida dele na doutrina de Cristo, para não se desviar dela. Não é aqueles que estão preocupados com a sua vida de igreja, com usos e costumes, com cumprir a devoção que a igreja determina pelos líderes no governo do homem, onde o povo está lá vivendo escravidão, sacrifício religioso, proibições, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que estar aqui, tem que buscar aqui, tem que servir aqui, tem que ser de Deus aqui, tem que cumprir o trabalho aqui, tem que fazer a obra de Deus aqui. Esses são loucos, porque não estão sendo prudentes a examinar as Escrituras para por elas se conduzirem. Os loucos vão ficar. Só subiram as 5 virgens. E aí interessante é que nessa parábola, o Senhor vai dizer, o noivo vai dizer, eu não vos conheço. Porque Jesus não conhece quem é de igreja A, B ou C. Quem tem comunhão com Cristo, quem está ligado em Cristo, quem é de Cristo, não é quem é de igreja nenhuma, nem de religião nenhuma. Jesus não conhece como dele quem é de nenhuma religião evangélica, quem é de nenhuma religião espírita, quem é de nenhuma religião católica, quem é de nenhuma religião de Mórmon, Testemunho de Jeová. Jesus não conhece quem é dele por nenhuma religião. Quem é de Cristo é conhecido pela palavra dele que guarda para ti, que é fiel a ele. Quem é de Cristo é conhecido porque é submisso ao senhorio dele. Quem é de Cristo é conhecido por Deus, porque está selado com o Espírito Santo. É o que diz lá em Romanos 8, 9, 9, 8. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, é a Bíblia que diz, irmão. O povo está achando que é de Deus dentro de igreja. Mas a Bíblia não diz nada de igreja. A Bíblia não manda ninguém estar dentro de nenhuma igreja. A Bíblia não ensina ninguém a buscar a Deus, ser de Deus, adorar a Deus, dentro de nenhuma igreja. O que Jesus nos advertiu foi estar nele e a palavra dele em nós. Guardar e ser prudente na palavra dele. Ser guiado por ele. Crer nele. Estar nele. Aleluias. E o povo tudo preso aí, se julgando de Deus. Tudo dentro de uma fantasia, de uma alegria momentânea, é uma alegria maldita, porque é uma alegria que o povo vive na satisfação religiosa, dentro da conveniência dos seus cultos, dos seus ajuntamentos, que está tirando eles da direção de Deus. É anátema. Eis a questão porque é anátema esse movimento que o povo vive na sua satisfação religiosa, nos seus momentos de sociais, onde vive aquele momento de amor, de poder de Deus, de santidade, de vida com Deus. Isso não é o que Deus quer de nós, irmão. O que Deus quer de nós é que estejamos sempre vivendo ligado nele, sabendo que aonde ele habita é em nós, não é a igreja. Sabendo que para ser adorado não é no momento de 2 horas de culto dentro de igreja. Ele quer ser adorado, o lugar de adoração é a nossa vida, é no nosso viver, todo dia, toda hora, o dia todo.
E o povo vive dentro dessa formalidade religiosa, perdido do entendimento de Deus, sendo levado por vento de doutrinas, são nércios, são loucos, imprudentes, meninos, vivendo o evangelho anátema, acreditando não na palavra, mas nos homens que diz que é de Deus, seguindo não a palavra, mas seguindo os homens que diz que é de Deus, vivendo sua vida firmada, alicerçada, devota e praticante de coisas que não é a palavra, é dentro de igreja, onde consagram, devotam sua vida, aonde colocam a dependência de sua vida com Deus, não é em Cristo na palavra, é nas igrejas, nos sacrifícios e nas obras religiosas. Estão perdidos, irmãos. Olha para o alvo que é Jesus, seja guiado pela luz que é Jesus, esteja firmado no alicerce para a vida com Deus que é Jesus, alegrando-se na esperança que está em Jesus, que Ele vai nos trazer quando Ele vier neste dia. Aí vamos estar com Ele, e assim como Ele é, o veremos. Estaremos vivendo uma vida gloriosa, irmão, e perfeita, irmão. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, irmão, e não tardará. Te alegra no Senhor, te alegra nessa promessa, te alegra nessa esperança, irmão. Você pode estar passando por um momento difícil, de dor, de doença, de morte, de dificuldade financeira, dificuldade na família, mas não deixa isso tirar de você a alegria da esperança da vida que Deus já lhe garantiu em Cristo. Por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. Diante de qualquer necessidade, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema que venha se acarretar em nossa vida neste mundo, Jesus, ele nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, aleluias. Jesus disse: em mim vocês têm paz. Tem gente que está buscando paz na igreja, né? Eita, quando eu estou na igreja é uma paz, é uma coisa gostosa, é Deus puro, o céu desce. Ei, o céu não vai descer não, viu? Nós iremos ao céu. Nós iremos lá para o alto. O céu não vai descer não. Você tem que ter alegria, não é dentro de igreja não. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus está em mim. Não é dentro de um ambiente não. A alegria de Deus está na minha vida, no meu viver. Eu sou alegre, sou feliz. Tenho a presença de Deus, não é quando eu estou na igreja em 2 horas de culto, para sentir a presença de Deus, para ter a alegria do alto. Ah? Cuidado, irmãos. Vá buscar estar na verdade, andar pela verdade e se firmar na verdade, amém? E isso você precisa ser instruído. Bom dia. Você precisa ser instruído, orientado por alguém que te pregue a verdade. Que Deus abençoe, receba essa instrução. E diante de tudo que você está passando, eu sei que nesta vida nós temos nossos problemas, nossos momentos difíceis, todos passam por isso. É o que a própria palavra de Deus diz, que tudo acontece de igual para todos nesta vida. Não há diferença, não, porque eu estou em Cristo, eu não vou passar por isso. Vai passar sim. Só que você vai passar como vencedor, não como derrotado. É o que a Bíblia diz. Paulo vai dizer lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Estou pronto a passar dificuldade, a ter abundância, a ter pouco, a ter muito. Tudo isso eu já estou instruído e preparado para passar. Eu também. Nós temos que estar nos alegrando no Senhor, irmão. Ainda que estejamos chorando neste corpo, nesta vida aqui, mas se alegrando no Senhor, no nosso espírito, sabendo que esse choro é momentâneo, que esse sofrimento é temporal, que tudo nesta vida vai findar e vamos estar num gozo de glória, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, não aqui. A vida perfeita, a vida eterna, a vida em abundância é lá nos céus. Não é aqui na terra. Por quê? Porque aqui é temporal, irmão. Alguém diz: já estamos vivendo a vida eterna. É mentira. Se já estivéssemos vivendo a vida eterna, então tudo nesse mundo não ia mais acabar. Então nós estamos ainda no mundo temporal, efêmero, que tudo termina, tudo acaba. Esta vida eterna é quando deste mundo a gente sair. E quem vai nos conduzir para este lugar eterno, glorioso, para viver a eternidade lá, é o próprio Jesus. É Ele que vem nos buscar, aleluia, para nos levar.
Não é pelo foguete da NASA que você vai ao céu. Não é pelo melhor Boeing. Não é por nenhum avião potente. Não é por meio de helicóptero. Nós vamos subir ao céu, aleluias, pelo poder do Senhor. O poder de Cristo. É pela glória de Cristo que vai nos levar até Ele. Não sei como, mas vamos subir ao encontro do Senhor nos céus. É o que está escrito na palavra e é nisso que eu creio. Não é no que o teólogo, o pastor, o papa, o padre ensina, nas suas religiões, nas suas doutrinas, nos seus preceitos. Eu sou discípulo de Cristo, estou em Cristo, aguardando Cristo, na esperança de Cristo e seguindo, sendo guiado, conduzido por Cristo. Porque o lugar onde eu estou, para a minha vida com Deus, é Cristo em Cristo. Amém, irmãos? Fica na paz. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que Deus continue abençoando as nossas vidas com a alegria do Senhor, com estas palavras, com esses ensinos, com essas instruções, para nos fortalecer e nos edificar. Que a gente possa estar alimentando nossa vida com o ensino, com o ensino e a instrução da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Fiquem na paz, em nome de Jesus, e guardem, meditem, se fortaleçam no Senhor por meio dessa instrução que vocês ouviram agora, que nos traz a alegria e a esperança, nos exortando e nos estimulando a manter-se firme e fiel no bom combate da fé, para não se perder da esperança. Amém?